saber que um dado dos Estados Unidos pode refletir no nosso dólar e índice aqui no Brasil, praticamente todo mundo que está no mercado tem essa consciência, correto? Só que aqui nesse vídeo a gente vai entender de um jeito simples e executável isso tudo que tu imagina que impacta. Porque, naturalmente, se tu está no mercado até hoje operando dólar, índice, ações, qualquer coisa do tipo, tu já deve ter sido ou pego por uma notícia ou aproveitado uma notícia que veio lá de fora, como um payroll, um CPI, dados de atividade dos Estados Unidos e refletiram direto aqui. Se tu nunca pegou, fica nesse vídeo que tu vai entender como pegar. Se tu já pegou algum movimento como esse, agora tu vai entender o racional de tu fazer isso com frequência e não só nos dias dos dados econômicos, e sim todos os dias que o mercado aqui no Brasil abrir, tu vai usar uma referência que eu vou te dar aqui para te entender esse racional de executar as tuas operações com base, embasadas, e aí automaticamente tua assertividade muda. Então vamos lá. Por que os Estados Unidos é tão importante para a gente estar olhando eles lá para poder estar operando aqui? Basicamente, a raiz de tudo isso é porque a gente vive num mundo globalizado, correto? Tudo se conecta, todos os países negociam entre si e nada mais é o mercado financeiro do que uma negociação constante. O mercado financeiro são empresas que estão vendendo ou dentro do próprio país ou fora, exportadoras, importadoras, mas mais do que isso, a gente olha para os Estados Unidos é porque eles correspondem a mais de 40% de todo o mercado financeiro do planeta. Só um país, que é os Estados Unidos, corresponde a mais de 40%. E se não bastasse o mercado financeiro dele ser desse tamanho, só o dólar no mundo é responsável por 88% de todas as transações de moedas do mundo. Ou seja, dólar versus qualquer outra moeda, toda a negociação feita entre moedas, 88% tem o dólar em alguma ponta. Ou seja, dólar versus real, dólar versus franco suíço, dólar versus tudo no mundo. E por isso que quando tu entende essa correlação, essa importância, tu começa a entender para onde que está indo o vento. Lembra que eu te falei que aqui tu vai entender que não só em dias de dados econômicos é que o mercado aqui é impactado. Então, quando tu opera dólar aqui no Brasil, que é o dólar futuro, é dólar versus real. Quando tu opera índice, tu está operando nossa bolsa, que tem uma ligação também com a bolsa americana e com as outras bolsas do mundo. Então, tu vai entender aqui agora, porque a gente vai falar sobre os dados dos Estados Unidos. Por que os dados dos Estados Unidos fazem tanto preço aqui? Agora a gente vai para um objetivo bem direto e reto. Nesse cenário em que tu sabe o tamanho desse mercado, um dado lá vai mostrar uma força ou uma fraqueza dos Estados Unidos. Uma força para juros nos Estados Unidos ou uma fraqueza para juros nos Estados Unidos. Mas o que isso importa para o nosso dólar aqui? É porque isso ou aumenta o apetite por risco ou diminui. Lembra sempre do seguinte, se tu opera dólar, tu tá operando um ativo de segurança. Se tu opera índice, tu tá operando um ativo de risco. Então, naturalmente, se tá aumentando o apetite por risco, bolsas no mundo tenderão a subir. E o índice é uma bolsa, entendeu o racional? Por isso que lá é como se tu se concentrasse no 80-20, sabe o conceito do 80-20? 20% do teu trabalho é responsável por 80% do teu resultado. Então, os Estados Unidos, para a gente que opera dólar, índice, ações aqui no Brasil, é basicamente isso. Lá tu concentra para te entender, porque tu vai pegar os movimentos aqui e tu vai entender ali o racional na hora que eu te mostrar, que não é só por conta de dado. Óbvio que quando sai um dado lá, como o payroll, por exemplo, isso afeta a expectativa de inflação, afeta o apetite por risco num contexto geral, afeta a expectativa lá da taxa de juros do Fed. Então, e mostra pra gente a questão de se está acelerando ou desacelerando a atividade econômica dos Estados Unidos, que reflete diretamente nas negociações entre os outros países também. Porque se os Estados Unidos está gerando mais empregos, terão mais pessoas com dinheiro comprarão mais coisas, e isso vai fazer o quê? Todo mundo que vende para os Estados Unidos venderá mais.
e automaticamente as ações do mundo começam a ter uma precificação melhor num contexto macro, né? Num contexto aí de temperatura e pressão normal. Mas o objetivo do nosso vídeo aqui não é pegar algo plausível para te operar. Ó, olha esse cenário aqui, bem simples e bem fácil para te entender. Os dados dos Estados Unidos, como a inflação, vem acima do esperado. O que isso gera? O mercado começa a precificar uma alta de juros, o Tesouro Americano sobe, o capital global migra para a segurança, lembra que eu falei ali, que é a segurança, os ativos de risco, como o índice da Bolsa aqui do Brasil, cai. Então, qual é a resolução? O resultado que a gente tem nisso, quando a gente tem essa percepção que é lá nos Estados Unidos, mas vai refletir direto para o nosso cenário. Exatamente o que a gente conversou agora há pouco. Dólar, um ativo de segurança, será puxado para cima, aumentando a proteção que eles precisam fazer, e índice será empurrado para baixo. E nesse contexto, tu já viu ali um racional simples e direto com um dado econômico. Agora a gente vai ver um contexto para o dia a dia, que é quando tem dado econômico ou quando não tem, porque para a gente pouco importa, a gente sempre vai usar o mundo a nosso favor, como eu sempre falo em todas as lives que eu faço, tá? Tu vai entender aqui agora. Então, se tu já está gostando desse vídeo até aqui, se inscreve aqui no meu canal que eu vou trazer sempre conteúdos nesse nível aqui para cima para ti. Então, vamos embora. Ó, aqui eu vou te dar um exemplo isolado. É um exemplo do dólar aqui no Brasil. Olha só, esse aqui é o dólar futuro aqui no Brasil, para te entender que isso aqui acontece não só em momentos de dados econômicos, e sim num momento de importância ou de otimismo ou de pessimismo. Lembra que aquela definição simples que a gente fez ali no começo, que o dólar é um ativo de segurança e o índice é um ativo de risco? Então, isso mostra que quando nós temos um grau de otimismo maior desde o começo do dia, como é esse caso aqui, ó. Esse começo de dia aqui, desde as 8h30 da manhã, nós já tínhamos um cenário mais otimista, tá? Esse gráfico aqui, que é o racional do mundo, só para te entender, ele não se baseia só nos Estados Unidos, mas também em tudo que acontece nos fatores do macro do mundo, tá? Só que lembrando, se os Estados Unidos compõem 40% de toda a negociação lá de mercado financeiro do mundo, ali tu já entende. E se a gente opera uma moeda global, que é o dólar, aqui tu tem um direcional do mundo mostrando para ti que o cenário já era otimista e pressionando o dólar desde o começo do dia aqui, ó, 9 e pouca da manhã, quando o nosso mercado abriu, ele começou a pressionar dólar para baixo. Então, quando a gente fala que a gente todos os dias vai usar a referência Estados Unidos, mas mais do que isso, usar a referência do mundo para abrir as nossas posições, ela acaba te dando isso aqui, ó, que é operações só a favor do contexto, só a favor do mundo, que é esse direcional que tu tá vendo aqui, pressionando para baixo, circulado em vermelho, um movimento no exato momento que abriu até ali 1h e pouca do mercado aqui, dando 45 pontos de queda para o dólar. Isso aqui não é esporádico. Todos os dias o mundo tem um cenário. Ó, vou pegar um outro dia aqui, só para te entender. Mesma coisa, ó, um cenário que estava otimista, tá? A linha vermelha por cima mostra um otimismo, só que aqui tu tá vendo um comparativo de dólar e índice. Lembra que eu falei que o dólar é um ativo de segurança e o índice é um ativo de risco? Se tu tem mais um dia de otimismo e tu tem aqui que quando tem otimismo eles vão comprar índice e vão vender dólar, tu já sabe aqui que esse otimismo estava assim, foi ampliado depois nesses horários aqui, mas ó, olha a pressão gerada para baixo para o dólar cair e olha a pressão gerada para cima para o índice subir aí praticamente 1.000 pontos. Então, neste momento, quando tem esses espasmos, esses movimentos pelo mundo, tudo te ajuda. E isso vai se repetindo todo santo dia, senhores. A gente sempre diz uma coisa:
Quando tu tá operando, se tu tá sempre a favor do mundo, tu tá botando as probabilidades a teu favor. Então tu já entendeu ali que os Estados Unidos têm um grande peso. Imagina se tu unir todos os fatores do macro que envolvem as negociações entre todos os países para te usar como GPS nas tuas operações. Esse aqui é o racional do método macro, que é o rastreador macro que tu está vendo na tua tela, ele faz parte do método macro, que é o que eu desenvolvi para eu operar no mercado usando o mundo a meu favor. Porque quando eu comecei a entender que tudo que acontecia lá impactava no nosso cenário aqui, eu fiquei assim, ó, meu Deus, cara. Então, se o que acontece nos Estados Unidos já impacta, imagina se eu souber tudo o que acontece no mundo e conseguisse comprimir isso executavelmente, que é o que importa pra gente. Se tu não vai executar, não vale nem o real a informação. Mas aqui ficou nítido, olha aqui, mais uma pressão de otimismo, mais uma pressão de queda para o dólar, mais uma pressão de alta para o índice. Então aqui eu trouxe 3 cenários que são em dias basicamente sequenciais, todos de otimismo, só para te entender a linha de racional. E se tu quiser entender um pouco mais do racional por trás de como faz, né, como executa as operações a favor do mundo, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é uma apresentação literalmente, é como usar o mundo a favor das tuas operações. Ali tu vai entender a linha do racional de olha só, isso aqui os gestores olham e isso aqui impacta. Então, olha como que isso gera reflexo no nosso mercado. Tem tudo bem explicado ali, tá? O link vai estar aqui na descrição. Então, vamos embora para outra parte do cenário. Agora a gente vai falar que tu já viu ali que são dias normais, dias que não tem um indicador econômico, ou tem, né? Porque se tem, o movimento será ou ampliado ou será invertido. Mas tudo isso tu vai conseguir identificar com o rastreador ali. Depois tu vai assistir no vídeo ali e tu vai entender. Mas num contexto geral, quando tem dado econômico, fica mais claro ainda para a gente esses movimentos. Praticamente toda semana tem um dado econômico. Então, vai ter payroll, vai ter CPI, que é a inflação dos Estados Unidos, vai ter PPI, que é também outro tipo de inflação, tem PIB, tem inúmeros dados e todos geram uma pressão. E quando a gente fala de dados econômicos, a gente se concentra no 80-20, que é olhar para os Estados Unidos. Não adianta tu ficar, nossa, agora eu vou entender tudo de todos os dados econômicos da Iugoslávia, porque a Iugoslávia tem uma ligação, a ligação com o Brasil, ela é muito baixa, entendeu? Então esse é o racional, é tu botar o 80-20 a trabalhar a teu favor. Então olhando os Estados Unidos já tem uma ótima referência. Ali, obviamente, que para te operar a favor do mundo, muito mais coisa importa. A Europa importa muito, a Ásia importa muito, principalmente China para gente. Então, nesse racional, tu entendendo que 40% do dinheiro dos mercados está nos Estados Unidos e 88% de toda negociação de moedas é feita entre dólar e alguma moeda, já sabe que vai refletir para a gente e já sabe o otimismo e o pessimismo. É o que basta. Quando tu entende esse cenário de otimismo e pessimismo, basta para ti só não operar contra o mundo. Já vai te botar numa vantagem competitiva muito grande, porque um setup que funciona, se ele for colocado contra o mundo constantemente, ele será rasgado inúmeras vezes. Por isso que acontece muitas vezes da pessoa ganhar dinheiro com aquele setup e depois entregar tudo e quebrar a conta mesmo, fazendo a mesma coisa que ela fazia quando ela subiu o dinheiro na corretora fazendo aquele setup. Então é porque ela fazia e coincidentemente ela estava pegando vários cenários a favor do mundo, isoladamente, mesmo sem olhar ou tendo uma noção básica. Ela fazia algumas operações assim. Aí depois continua fazendo e aí pega a coincidência de pegar vários dias que o mundo estava direcional para um lado, ou seja, estava direcional para um otimismo e ela estava tentando vender índice e comprar dólar. E aí ficava sendo rasgada. Esse é um contexto que leva muita gente a ficar 1, 2, 3, 5, 10 anos, como eu fiquei, quebrando a cabeça e quebrando a minha conta, né? Porque é toda a vida assim. O cara, além de perder a vida estudando, o cara literalmente fica quebrando a conta com consistência por conta disso, porque tudo que funciona para de funcionar por conta
de que às vezes tu tá a favor e às vezes tu tá contra. Mas clica aqui e assiste aquele vídeo ali que eu te falei, que aí tu vai entender esse racional completo de operar usando o mundo a teu favor. Então é isso, o link tá na descrição. Um abraço, valeu!